umas 3 vezes. Então, o que é que acontece? Aí na 690 a gente vai discutir os aspectos que levam brasileiros para fora do país. Claro, é quase uma regra, é quase não é uma regra das migrações, não uma lei, as leis elas são imutáveis, lembrando que isso é uma regra, se é regra, há exceção. Mas é uma regra de que você sai de um espaço com um desenvolvimento econômico determinado para um espaço com desenvolvimento econômico maior. Por quê? Porque se você está em busca de melhores condições de vida, se você está em busca de uma atividade econômica mais interessante, ou você pode até estar desempregado e está indo em busca de um emprego. Então, a tendência é que a maioria das migrações ela ocorra de uma área inferiormente, né, desenvolvida para uma área desenvolvida mais que ela. Você sair, certo, de áreas que não está oferecendo condições para a população ficar pela falta de emprego para uma que tem essas condições, né? Sempre de uma área de menor expressão econômica para uma área de maior expressão econômica. Por isso que você vai observar aí na tabela que o principal destino de brasileiros é a Europa, certo? Mais de 51% nesse último relatório aí que tem de 2010, mais da metade de brasileiros que estão morando fora do país, o outro relatório possivelmente sai o ano que vem, que fecha a cada 10 anos esse relatório aí. Então, nosso último relatório, a gente tem pelo menos aí 500.000 de brasileiros vivendo legalmente, certo? Fora do país, isso no dado de 2010, certo? Vivendo legalmente fora do país, e desse 500.000, mais da metade está na Europa, os principais destinos Europa e, perdão, os principais destinos da Europa, Portugal e Espanha, até por uma facilidade da língua, de uma facilidade de comunicação, ok? Mas também muita gente na Inglaterra, muita gente na França, a gente tem brasileiro em todo lugar do mundo, né? Então, o que é que acontece? Em segundo ponto, você vai ter principalmente Estados Unidos, mas a tabela traz a América do Norte. Mas Estados Unidos é um grande destino, inclusive os Estados Unidos é o país do mundo que mais recebe imigrantes, certo? E entre esse grupo enorme que está indo aos Estados Unidos constantemente estão os brasileiros. Agora, lembrando que essa atividade aqui ela exclui a questão do turismo, ela exclui a questão de intercâmbio, ok? Até porque intercâmbio geralmente vai alguém para lá e vem alguém de lá para cá. Essa atividade está ligada realmente à imigração para trabalho mesmo, para morar, ok? Vamos lá. Então, você observa na tabela que você vai ter aí quase 80% de destino Europa e América do Norte. Aí depois aparece aí Ásia, com quase 9%, os principais destinos Japão e China, certo? Agora a China, com muitos acordos entre o Brasil, começa a abrir a fronteira para a entrada de brasileiros, né? Quando eu digo abrir a fronteira, não é que nós fazemos fronteira com ele, claro, a China está lá na Ásia, mas facilitar a entrada, né? A facilitação, na verdade, de barreiras seria a expressão mais adequada. E aí outros países da América do Sul, a Oceania, a África, a América Central e até brasileiros que já foram para um país, já foi para outro, já está em outro, que não tem nem como declarar onde é que está, o IBGE não sabe nem como fazer aí. Você tem aí, por exemplo, um grupo de mais de 600 pessoas que o IBGE não consegue identificar onde essas pessoas estão. Mas isso mostra o seguinte, quando a gente vê a Europa e a América do Norte aí, mostra que o Brasil cede principalmente pessoas para países com a situação de desenvolvimento social e econômico melhor do que a nossa. Ou seja, isso confirma aquela busca por melhores condições de vida, a busca por melhores oportunidades financeiras, ok? E quando a gente vai para a América do Sul, para a América Central, vai cair naquela regra que eu disse, são países inferiores ao Brasil, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, que acaba tendo uma necessidade de mão de obra qualificada. E o Brasil é um grande centro universitário dentro da América Latina. O Brasil tem
anualmente formado uma grande quantidade de pessoas numa grande diversidade de áreas, o que faz com que alguns países da América do Sul e da América Central precisem de determinada mão de obra. Então, a quantidade de engenheiros, de profissionais da área de saúde, da engenharia de um modo geral, que estão, pessoal das ciências agrárias, que estão indo trabalhar em outros países da América do Sul e em países da América Central, é uma quantidade boa, é uma quantidade grande, certo? E partindo de algumas áreas da engenharia, até para a Ásia, tal, por exemplo, empresas brasileiras que participaram da reconstrução do Iraque, certo? Então, um conjunto muito grande de trabalhadores brasileiros foram bater no Oriente Médio e ficaram lá por 4, 5, 6 anos trabalhando. Então, acontece isso também entre o Brasil e países que estão em uma posição inferior à nossa, do ponto de vista econômico. Eu tenho um amigo, eu não conheço o irmão dele, por exemplo, mas eu tenho um colega que o irmão dele é engenheiro civil e está trabalhando em Honduras, está entendendo? Inclusive já levou mais outros 4 ou 5 lá. Então é um país que está em processo de desenvolvimento econômico, o turismo é muito forte, certo? E aí acaba um monte de mega construção de resort, de hotéis, de estrutura de trânsito, viadutos, pontos, essas coisas, e os caras buscam essa mão de obra mais qualificada, aí entra engenheiros, arquitetos, projetistas, etc. Os cabas vendo a oportunidade de ganhar bem, às vezes até as próprias empresas brasileiras que se encarregam disso, e são empresas contratadas. Apesar de que quem controla muito a América Central nesse fornecimento de empresas para realizar esses trabalhos é os Estados Unidos, né? A gente tem uma influência muito grande deles na América Central. A gente vê isso no Canal do Panamá, vê isso no estado de Porto Rico, que é um país, mas que é hoje considerado um estado norte-americano, né? Dentro da estadunidense, na verdade, dentro da América Central, né? Mas enfim é isso, né? A gente conclui esse capítulo com essa discussão da saída de brasileiros, né? Sim, outra coisa que eu esquecendo, o Brasil também fornece uma boa quantidade de pessoas. Eu ia passar batido nisso, mas eu vou lembrar da chamada fuga de cérebros. Até falei nisso aí, mas o que seria fuga de cérebros? Não é os caras qualificados indo para países onde não tem a mão de obra. São pessoas qualificadas que são captadas por países mais desenvolvidos que o nosso, países europeus, Japão, Coreia do Sul, hoje a própria China participa disso, Estados Unidos, Canadá, que busca pessoas no Brasil para ou desenvolverem determinados projetos ou concluírem determinados projetos. Lá os caras saem das universidades brasileiras, de centros de pesquisa, para ir trabalhar nesses países, e muita gente sonha com isso porque os ganhos são muito bons. Então os caras acabam indo parar numa série de lugares para trabalhar no setor automobilístico, no setor de eletrônica, no setor de informática, nessas categorias mais modernas, né, a chamada indústria 4.0, né, que discute toda essa questão de tecnologia. E esse nome é dado a esse fenômeno, né, a chamada fuga de cérebros, certo? É de pessoas que saem diretamente dos centros universitários e centros de pesquisas para esses países, né? E o Brasil não fica fora desse circuito e acaba fornecendo muitas pessoas para esses países. Aí você tem destaques para Brasil, para Índia, certo? São países que enviam muitas pessoas para trabalhar em outros, no que diz respeito à pesquisa, tanto produção quanto desenvolvimento dessas questões, ok? Então é isso, né? A gente encerra o capítulo com isso. Mais tarde eu coloco alguns exercícios lá no site. Vamos adiantar e já vamos passar para o capítulo seguinte. Ainda eu tenho com vocês aí pelo menos 15 minutos de aula, não vamos perder tempo, né? É melhor a gente folgar lá em dezembro do que perder minutos agora, né? Inclusive, às vezes a gente até já teve problema técnico e não encaminhou a aula por completo. Então, vamos passar as páginas aí. Vamos agora lá para 697.
Ok? Vamos agora para a 697, discutir já o capítulo, começar a discutir o capítulo sobre direitos básicos e indicadores sociais. Na verdade, gente, direitos básicos, como o próprio nome diz, ele é a base de todos aqueles direitos que os cidadãos, as pessoas, eles devem ter. Muitas às vezes disso acaba conflitando com a situação, com a realidade que a gente encontra, certo? No nosso dia a dia. Por exemplo, o nosso Start, a gente vai partir dele, certo? É um gráfico, certo? Sobre a quantidade de brasileiros subnutridos por região. Então, a gente começa a discutir direitos básicos falando de fome. Então, primeiro, vamos conceituar aqui. Vamos conceituar aqui. Eu tenho dois conceitos que é importante serem diferenciados. Eu tenho o conceito de desnutrição e tenho o conceito de subnutrição. Ou seja, eu tenho pessoas desnutridas e tenho pessoas subnutridas. Qual é a diferença, professor? A desnutrição, olha o prefixo des, é o grupo de pessoas que não tem acesso à comida. A nível mundial, isso é quase 1 bilhão de pessoas que não têm o que comer. E aqui no Brasil, nós temos aí, pelo menos aí, uns 5% da população, 4, 5%, que não tem acesso nenhum à comida, não tem perspectiva de alimentação nenhuma, tem que ir em busca de alguma forma. Então, aí você já encaixa aí em torno aí de 8 a 10 milhões de pessoas. É muita gente, é o dobro da nossa população aqui do nosso estado, ok? Então, se você pega aí o dado aí do livro, que é o dado mais recente, ele diz que 815 milhões de pessoas são atingidas pela fome, mas isso é um número de desnutridos. Os subnutridos, certo? São as pessoas que não comem o suficiente. Sub está abaixo, não comem o suficiente. A renda é pouca, a renda é mínima, só dá para se alimentar uma vez por dia, não ingere uma quantidade de nutrientes que seria o adequado para a manutenção é, do corpo de uma forma mínima. Então, você tem muita gente subnutrida, né, que está abaixo daquilo que os médicos, que os nutricionistas, né, que são especialistas nessa questão, colocam, né, aquela dieta lá de entre 1.800 e 2.100 calorias por dia, né, seria o mínimo, né? Então tem pessoas aí que estão se alimentando só uma vez por dia, ou só de manhã, ou só no meio do dia, uma coisa bem complicada, né? Ou seja, comem, mas não comem o suficiente. Então, a nível de Brasil, ocorre uma disparidade, certo? Entre as regiões. Nós vamos ter um maior número de desnutridos e subnutridos na região norte, na região nordeste, e esses números eles são bem menores nas regiões sul e sudeste. Ou seja, essas regiões do Brasil, norte e Nordeste, acabam ainda tendo muitos problemas no que diz respeito a acesso à comida, no que diz respeito a acesso a saneamento básico, água tratada, rede hospitalar. Nós ainda temos problemas de ordem estrutural e de ordem social nessas duas regiões. Algumas famílias dessa região, por exemplo, só têm acesso à alimentação a partir de programas governamentais. O programa Fome Zero é um exemplo disso. Programas de distribuição de alimentos, algumas prefeituras, alguns estados distribuem ou dinheiro para compra ou o próprio alimento. Aqui na Paraíba nós temos uma fundação assistencial, se eu não me engano é FAC o nome, certo? Que distribui cheques, distribui uma renda mensal, pouco, mas distribui, que tem como tem a função da busca da forma do acesso à alimentação. Como a gente passa também pela habitação, existe
pessoas que têm um aluguel pago pelo Estado ou que moram em abrigos mantidos por estados, por prefeituras. Então, muitas dessas pessoas têm acesso a essas coisas mais básicas a partir de medidas governamentais e não por uma livre espontaneidade, uma livre funcionalidade do sistema, né? São pessoas que não tiveram qualificação, não têm emprego, não têm como entrar no mercado de trabalho. É uma coisa bastante complicada. E aí, voltando para o Start, né? Nós temos aí uma comparação do número de subnutridos nas principais áreas do planeta. Então, a gente observa aí, em cor verde, a África, em cor laranja, a Ásia, a América Latina em azul, Oceania, América do Norte e Europa, e a gente vê a grande disparidade nessas questões continentais. Talvez aí alguém esteja perguntando, professor, por que as bolinhas da Ásia são bem maiores que as bolinhas lá da África? A gente sempre, historicamente, viu que o grande problema da fome ele se encontra bem mais presente no continente africano do que em outros continentes. É uma verdade. O problema é que essa bolinha aí ela é em quantidade de pessoas, certo? Ela é em quantidade de pessoas. E você tem países asiáticos muito populosos, certo? A China com 1,3 bilhões de habitantes, a Índia com quase isso aí também, certo? Você tem Singapura, Paquistão, que são países que têm população bem elevada. Então, isso aí é em quantidade. Agora, se você for para proporção, para porcentagem, aí você tem problemas bem maiores na África. Existem países africanos onde você tem 70% da população passando por problema de falta de alimentos. Você tem um país como a Somália, que está com a tendência de diminuição de sua população por questões ligadas à fome e por questões ligadas a doenças, certo? Principalmente AIDS, ebola, cólera, porque muitas das mortes provocadas pela fome não são provocadas diretamente pela fome. Qual seria a diferença de você morrer diretamente e morrer indiretamente pela fome? É simples de entender. Se morre diretamente de fome, quando você passa um bom tempo mesmo sem comer, sem tomar água, o organismo fica fraco, não aguenta e você acaba chegando a óbito realmente pela falta de ingestão de nutrientes. Agora, as mortes indiretas, elas são da seguinte forma: as pessoas estão subnutridas, estão fracas e aí adquirem uma doença e por estar fraco, por estar numa condição em que o corpo se encontra muito debilitado, essa doença se aproveita e acaba você morrendo por causa dessa doença. E aí muitas dessas mortes não são computadas lá na conta da fome, certo? Vamos supor, a gente está passando por um problema terrível no Brasil e no mundo com a questão do Covid, né? A questão dessa doença aí, dessa pandemia. Então, se você pega pessoas que estão subnutridas, em condição em que a saúde está comprometida e o cara pega essa doença, vai ser bem mais fácil ele chegar a óbito do que quem vem se alimentando bem, o corpo está preparado para receber alguma coisa. Então, aqui no Brasil, a dengue mata pessoas que passam fome, gripe matam pessoas que passam fome, chikungunya, zika, agora o Covid. Então, essas pessoas que estão nesse grupo de desnutridos, de subnutridos, eles estão com o corpo totalmente aberto, sem defesa nenhuma, para pegar uma grande quantidade de doenças e morrer mais fácil, morrer de forma mais rápida. Então, isso acontece muito nos países africanos, né? de doenças como a malária, por exemplo, de você, cólera, de você morrer e ser computado como foi uma morte provocada pelaquela doença, quando, na verdade, a doença ela foi o último empurrão para a morte, digamos assim. Então, proporcionalmente, a África tem um problema bem maior. Agora, existem países fora da África que passam por um processo chamado de africanização.
o que molesta é a africanização. São países fora da África, mas que possuem características sociais similares a países africanos. Um exemplo de africanização é aqui na América Central, o Haiti, que é o país mais pobre das Américas e com índices de desenvolvimento humano que estão muito abaixo, inclusive, de alguns países africanos, o que coloca a situação, a população em extrema situação de pobreza. Inclusive, a gente discutiu a vinda de imigrantes haitianos aqui para o Brasil, ok? Aí tem umas questões aí, a partir do Estado, que depois eu vou pedir naquelas questões que eu passo para vocês. Eu creio que daqui a algumas 2 semanas eu esteja passando uma bateria de estudo, de exercícios para vocês, além desse do SAI. E aí, passando a página, chegando na 698, né, saindo dessa discussão mais sobre fome, a gente entra realmente na questão dos direitos básicos, né? E aí o que é que acontece, né? Existe em 1948 deixa eu olhar aqui, tem um ano. Em 1948, né, depois da Segunda Guerra Mundial, acabou em 45, 10 de dezembro de 48, né, representantes do mundo inteiro, né, como o nosso texto mostra, né, representantes de diversas partes do planeta, assinaram um documento que é a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já vai aí para mais de 70 anos, né, da sua declaração, especificamente vai se fazer 72 anos agora, e ocorre uma discussão muito grande sobre essa questão. Vamos lá. Primeiro, não foi todos os países que participaram da elaboração e ratificaram, concordaram com essa declaração, certo? O que faz com que algumas coisas que acontecem em alguns países, certo, sejam considerados desrespeitos e descumprimento de direitos fundamentais dos seres humanos, certo? E que, por outro lado, essas ações elas são consideradas normais dentro desses países. Por exemplo, a forma como uma mulher é tratada em países de religião islâmica, por exemplo, certo? Países onde nós temos um Estado teocrático, né? Que isso aí é uma coisa bem complicada, que seria um Estado teocrático, é aquele em que você transforma regras e dogmas religiosos em lei, certo? Isso aí é um perigo muito grande, certo? Para essa questão dos direitos humanos. Por quê? Porque as 3 principais religiões monoteístas do planeta, seja o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, os seus livros sagrados possuem algumas partes onde, se você colocar em prática hoje em dia, seria uma grande seria bem complicado de você seguir, certo? Imagina aí se aqui no Brasil nós rasgássemos a Constituição, rasgássemos todos os nossos códigos, eles não tivessem mais validade nenhuma e nós fôssemos fazer novas leis levando em consideração um novo testamento bíblico, já que o país é um país que tem maioria de adeptos ao cristianismo. Então, o que seria de pessoas que praticam outra religião, aqueles que não têm religião? Você ia estar seguindo uma lei, certo? Obrigado a ir de encontro àquilo que você pratica. É só um exemplo que eu gosto de dar, assim, que é bem interessante. Imagine se ir à missa ou ir ao culto virasse uma lei e fosse uma obrigação que no domingo de manhã ou no domingo à noite todo mundo tivesse de ir. E aquele que não fosse pagasse multa, aquele que não fosse para a cadeia, ou aquele que não fosse tivesse seus bens tomados pelo governo. Ou seja, seria mais ou menos dessa forma. Quando eu digo que a coisa nesses países islâmicos beira o absurdo,
partindo desse ponto, ok? Então você tem inferiorização da mulher, inferiorização de grupos religiosos minoritários, inferiorização é, de algumas ações, certo? Então, essa declaração dos direitos humanos, ela começa a ter alguns empecilhos, alguns obstáculos a ser cumprida, porque muitas vezes esbarra em questões culturais e, como eu falei também, não foram todos os países que concordaram com aquilo ali. Agora, uma das coisas que a Declaração dos Direitos Humanos coloca é o acesso à educação, é o acesso à saúde, é o acesso a trabalho, certo? São coisas que passam dentro de um princípio muito fundamental, que é o princípio da dignidade humana, proteção à vida. Então, a declaração, ela é uma declaração muito boa, é uma declaração muito forte. Agora, ela encontra muitos obstáculos para ser cumprido como um todo, e a gente consegue observar isso aí, né? No Brasil, até para a gente já também perto de concluir, no Brasil, essa Declaração dos Direitos Humanos, ela é oficializada, ela é ratificada, ela é positivada pela Constituição de 1988, que é a Constituição que está em vigor desde 88, com algumas alterações ao longo do tempo. A sigla PEC, que vocês escutam muito aí nas leituras de vocês, telejornais, ela significa projeto de emenda constitucional. Emendar é aumentar. Então, é alteração de algumas coisas, é o acréscimo de algumas coisas, às vezes até a retirada de algumas coisas. Se discute isso dentro da política e o legislativo acaba provocando essas mudanças. Por que é interessante colocar isso na Constituição? Porque essa Declaração dos Direitos Humanos ela acaba não tendo um valor de você pressionar e fazer assim, digamos que obrigar que determinado país cumpra. O que vem lá de cima de Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial de Saúde, por exemplo, as questões ligadas à Declaração dos Direitos Humanos, se o país ele não transformar isso em lei, não tem valor, certo? Então, muitas dessas coisas que tem lá na Declaração dos Direitos Humanos existem na nossa Constituição e foi transformada em lei, como o acesso à saúde, por exemplo, o acesso à educação. Na verdade, a Declaração dos Direitos Humanos ela é uma orientação para que os países transformem, certo, essas questões em lei, ok? Então, eu vou até anotar aqui de onde a gente parou e na outra semana a gente acaba